Fala galera do YouTube, mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo é a continuação da série de vídeos da linguagem Java, né? Uma série de tutoriais ensinando aí os conceitos básicos de Java. Então, vamos nessa. Bom pessoal, então aqui com o NetBeans aberto, né? Eu já criei um novo projeto que eu coloquei aqui o nome Aula 2, tá? Então se você não lembra como criar um novo projeto, é só acompanhar o vídeo anterior. Então eu criei o vídeo com o nome Aula 2, a classe principal com o nome Main. Então, nesse novo projeto aqui, nós vamos dar continuidade ao conceito de variável, né? Que é um conceito bem importante aí dentro da linguagem de programação. No vídeo anterior eu falei, né, que uma variável é um local na memória que serve para você guardar algum valor. A gente aprendeu como declarar a variável e também como utilizar a variável. Mas nós vimos apenas dois tipos, que foi o tipo int, que é para guardar o número inteiro, e o tipo string, que é para guardar texto. Hoje nós vamos aprofundar um pouco conhecendo os outros tipos de variáveis. Então eu trouxe uma tabelinha aqui com os tipos de variáveis do Java, certo? Na linguagem Java. Então vamos começar aqui em cima na tabelinha pelo tipo de variável para guardar números inteiros, números sem vírgula. Nós temos o byte, o short, o int e o long. Então vamos começar com o mais usado, que é o int. Então o int, ele consegue guardar um número aqui na faixa de menos 2 bilhões a mais 4 bilhões. Então esse é o número máximo. Se você quer trabalhar com um número, por exemplo, 4 trilhões, você já não consegue utilizar apenas uma variável do tipo int. Por que isso acontece? Ele usa apenas 32 bits, né, para guardar um valor. Uma dica para você, se você quiser saber, dada a quantidade de bits, o tamanho máximo aqui do número, basta pegar 2 elevado ao número, por exemplo, 2 elevado a 32. Só que no caso, como ele usa números negativos também, diminui um pouquinho o valor, certo? Tem outros tipos para guardar números inteiros, por exemplo, um que guarda um número bem maior, o long. Então, se você usa o tipo long, você está trabalhando com 64 bits para guardar o número inteiro. Nesse caso, você vai conseguir aqui guardar na faixa de 9 quintalhões. Então, se você tem um número bem grande aqui, se o número for só inteiro, né, é interessante trabalhar com o long, que ele guarda aqui até 9 quintalhões, um número razoavelmente grande. Temos dois outros que são utilizados para guardar números, só que números menores. Isso aqui, em que vai diminuir isso aqui, tá? Se eu uso, por exemplo, o número maior que eu vou guardar numa variável é o valor 10. Eu vou utilizar, por exemplo, o byte. Não adianta eu usar um long, porque ele vai reservar todo o espaço na memória que vai ficar inútil. Certo? Então, se você quer guardar apenas números pequenos, você tem essas duas opções aqui, ó, o byte e o short. O byte permite você guardar o número de menos 128 até 127. Então, se o seu número é pequeno, use byte. Já se você tem um número um pouquinho maior, você pode usar o short, que vai aqui de menos 32.000 até 32.000. Certo? Mas eu particularmente gosto de trabalhar bastante com int. Na maioria dos casos, o int resolve quase todos os problemas para número inteiro. A não ser quando o número é muito grande, eu utilizo o long. Certo? Depois nós temos os dois tipos para guardar números com ponto flutuante, né? São os números com vírgula. 0,1, 0,2, 0,3, 0,0001 são números de ponto flutuante. Então, em programação, ponto flutuante é número com vírgula. Nós temos o float e o double. A diferença entre os dois é a precisão, né? Um trabalha aqui, ó, com números de 1,4 elevado a menos 37. Certo? É a precisão máxima que ele consegue trabalhar aqui, número negativo. Números positivos, a precisão máxima dele é de 3,4 elevado a mais 38. A precisão não é tão boa, porque ele usa 32 bits. Agora, o double, que trabalha com 64 bits, já consegue números com uma precisão muito boa. Então, aqui ele consegue trabalhar com 4,9 elevado a menos
137. É um número com uma precisão muito boa mesmo. É um número 0,0000000000000 e assim por diante, depois 4,9. Aqui no tipo double, para números positivos, eu tenho a precisão aqui de 1,7 elevado a mais 308. É um número com uma precisão muito grande. É um número com vírgula. Depois nós temos os dois outros tipos nativos também, né, para guardar letra, né? Um para guardar letra e um para guardar valores booleanos. Então, para você guardar um caractere, uma letra, letra A, letra B, só uma letra, você usa o tipo char. Ele consegue trabalhar com esse range aqui de caracteres, ó, 65.535 caracteres, certo? Temos o outro tipo, que é um tipo bastante utilizado, que é o tipo Boolean. O tipo Boolean, ele serve para guardar informação lógica, verdadeiro ou falso. Você faz uma verificação se um número é maior que o outro, ele vai retornar verdadeiro, true, ou false, que é verdadeiro ou falso, certo? Então essa daqui, você pode tirar um print aí dessa tela, né, que são o range de valores. Mas com o tempo você vai decidindo aí quais são as variáveis que mais se adequam ao tipo de projeto que você trabalha. Mas vamos fazer alguns testes com essas variáveis aqui na programação mesmo, tá bom? Vamos mostrar aqui um exemplo usando dois números, um número inteiro e um número de ponto flutuante. O inteiro eu vou usar a variável, o tipo int. Então int, que é o que guarda até 2 bilhões, né, o tamanho do valor, é valor inteiro. Depois eu vou guardar um valor de ponto flutuante. Eu vou usar o que eu geralmente uso, que é o double. Tem uma precisão melhor do que o float. Então double, valor com vírgula. Então, com esses dois tipos aqui, eu posso fazer algumas operações. Por exemplo, primeiro, ler o valor, né, do teclado. Muda a forma de ler, tá bom? Se é um número inteiro ou se é um double. Lembrando aqui, para quem não viu lá a primeira aula, para você ler valores, você tem que declarar uma variável do tipo scanner. Então, eu vou declarar aqui o scanner. Scanner leitor igual a new scanner system.in. Quando você usa uma variável e ele não reconhece esse tipo, significa que a biblioteca dessa variável não foi inclusa. Como que eu faço para incluir? Eu posso incluir digitando tudo, quando eu sei, né? Mas o Java sempre traz aqui, o NetBeans, essa lanterninha. Se você clicar nela, ele traz a opção de importar a biblioteca. No caso aqui, java.util.scanner. Olha, ele já adicionou aqui o scanner na parte de cima das bibliotecas, certo? Então, quando eu quero importar, quando eu quero usar alguma biblioteca, eu uso dessa forma aqui, ó. Importe aí o caminho da biblioteca. Cada biblioteca tem um caminho aqui diferente, tá bom? Então, já tenho o meu leitor, que é para fazer a leitura dos valores. Então, eu vou pedir para o usuário informar o primeiro valor, que vai ser o valor inteiro. Nesse caso, eu vou usar o system.out.println. E aqui vou colocar digite um valor inteiro. E vou ler o valor inteiro, né? Valor inteiro recebe, né, leitor ponto, quando é para ler um inteiro, next int. Então o Java entende que é para ele ler um valor do tipo inteiro. Agora, para ler o valor do tipo ponto flutuante, então eu vou lá, valor com vírgula recebe o leitor ponto next
next double. Ó. Em Java é interessante que é o mesmo valor que você vai ler, é o tipo que você informa aqui no leitor. Então eu vou ler um valor agora que o usuário digitar, mais que seja de ponto flutuante. Eu só esqueci de pedir para o usuário digitar esse valor, né? Então, system.out. System.out.println. E aqui eu vou pedir para ele digitar o valor com vírgula. Digite um valor com vírgula. Pronto. Lembrando que até o momento eu só li os valores, né? Então, para ler do tipo int, next int, tipo double. Para os outros é a mesma coisa, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, leitor, só para a gente ver. Leitor, ponto, ó, next. Aí você tem next big decimal, next big int, next boolean, next byte, next float, next double, next line, que é para ler a próxima sequência de texto e assim por diante, certo? Agora vamos ver as operações aqui entre os valores do tipo inteiro e primeiro eu vou mostrar, né, os valores que a pessoa digitou. Então, primeiro valor para apresentar, né, não tem muito segredo não, é só usar o system.out.println. Detalhe, tá? Esse println é uma função que imprime na tela e pula para outra linha, certo? Por isso que tem esse ln aqui de nova linha. Eu vou colocar o valor int, dois pontos, o valor que a pessoa digitou. Então, para concatenar texto com uma variável, eu uso o sinal de mais. Então, valor inteiro. Agora, para mostrar o double, out.println o double vou concatenar com o valor com vírgula. Então, vou executar aqui. Lembrando, para executar é só clicar no triângulozinho verde aqui na parte de cima. Deixa eu aumentar aqui a saída. Bom, começando aqui, ó, ele pede digite um valor inteiro, eu vou digitar o número 10 e apertar Enter. Agora digite um número com vírgula, colocar 2,5, apertar Enter. Ele vai mostrar aqui, ó, o número inteiro 10, número com vírgula 2,5, certo? E se por algum motivo eu digitar, por exemplo, um número com vírgula aqui no inteiro, aí ele já não vai conseguir guardar aquele valor e vai dar um problema. Eu vou executar novamente aqui, clicando no triângulozinho verde. Digite um valor inteiro, eu vou digitar 10,5. Ó, ele dá um erro. Por quê? Porque, detalhe, tá em Java, quando você está testando, ele mostra o erro nessa forma aqui, de exception e tal, com a descrição do erro. Ele deu erro aqui porque a gente tentou guardar um número com vírgula dentro de uma variável que só serve para guardar número inteiro. Aí ele dá problema, tá? Já no double, como ele é um número com vírgula, se você colocar um número inteiro não tem problema, né? Só quer dizer que aquele número não tem casas decimais, não dá problema. Quer ver? Eu vou executar aqui de novo. Ó, no número inteiro, vou digitar um número inteiro de novo. E no número com vírgula, eu vou digitar um número sem vírgula. Não tem problema nenhum, porque ele já coloca aqui vírgula zero, né? Considera que quando você coloca um número sem vírgula, ele coloca vírgula zero no final e pronto. Então aqui para você trabalhar com
dois tipos de números, número inteiro e número com vírgula. Vou diminuir aqui. Então a diferença basicamente é na hora de você declarar o número inteiro int, número com vírgula double, e na hora de ler, no leitor, para ler o número inteiro é next int, e para ler o número com casas decimais, né, é o next double. Aproveitando que a gente está trabalhando com as variáveis, agora eu vou trabalhar um pouco com cálculos mais avançados, né? No vídeo anterior eu mostrei cálculo, mas só soma, falei como que funcionam os cálculos, são basicamente da forma matemática. Vamos trabalhar com cálculos um pouco mais avançados, usando exatamente essas duas variáveis. Só que aqui, ó, em vez de colocar essa variável com tão grande valor inteiro, eu vou colocar inteiro. E aqui com vírgula eu vou colocar valor 2. E aqui eu vou colocar valor 1. Aí eu tenho que lembrar, né, qual o tipo de cada uma dessas variáveis. Vou deixar o meu scanner aqui, né? A gente sempre precisa do scanner. E o que eu vou mudar? Eu vou primeiro fazer um cálculo usando mais de uma variável, mais de um valor ao mesmo tempo, né? Então vou criar uma variável resultado aqui do tipo double. Resultado, para guardar o resultado do nosso cálculo. Vou pedir para a pessoa digitar primeiro um valor. Então, system.out.println. O que eu quero fazer com esse valor? O valor que a pessoa digitar, eu quero elevar esse valor ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, digite um valor. Aí eu vou ler o valor, né? Nesse caso, eu posso guardar dentro de inteiro. Porque se eu esperar que a pessoa vai digitar o número inteiro. Mas não, eu posso elevar ao quadrado também se for um número flutuante. Mas vamos começar a trabalhar com inteiro mesmo. Valor, né? Para ler, variável, valor 1, recebe, leitor, ponto, como é um inteiro, next, int. Para guardar o resultado de número, se eu faço cálculo inteiro, eu posso guardar dentro da variável que tem vírgula. Só o contrário que eu não posso, que ele vai quebrar a parte de precisão. Então eu vou guardar dentro de resultado, não tem problema. Então, resultado é igual a valor 1 vezes valor 1. Eu estou elevando o número ao quadrado, simplesmente usando a operação de vezes. Certo? Uma coisa interessante é que a gente pode fazer várias operações seguidas aqui. Então, elevei o número ao quadrado. Eu poderia ter continuado. Vou dar um exemplo aqui. No resultado, eu vou pegar o seguinte. Eu vou pegar o resultado, o que eu já tenho dentro do resultado. Posso fazer isso, usar a variável dessa forma. Somar com valor 1 vezes o resultado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? O que eu já tinha... Vamos supor que a pessoa digitou aqui o número 2. Eu vou pegar o valor 2 e multiplicar por 2, que vai dar 4. Então, no resultado, eu vou ter 4. Aqui eu vou ter 4 no resultado. Resultado é 4 mais o valor que é 2 vezes o resultado que é 4. Isso aqui tem que dar, se eu digitar o número 2, 2 vezes 4, 8, mais 4, 12. Então, o que ele está dizendo aqui? Às vezes ele dá um... ele está dizendo que quando ele deu erro dizendo que eu não usei ainda a variável resultado, né? Eu quero mostrar na tela. Então, system.out.println. Eu vou mostrar resultado
dois pontos, né, para concatenar o mais. Pronto. Então aqui vamos verificar. Ele tem que primeiro multiplicar os dois valores, ó, o valor 1 com o valor 2, guardado dentro de resultado. Depois, pegar o valor do resultado e somar com o valor 1 vezes o resultado. No caso, se eu digitar o número 2, tem que dar 16. Vamos ver se está certo. Digite um valor, 2. Oh, 16 não, falei errado. Tem que dar 12, né? Não sei porque eu falei 16. Mas pelo menos, né? Então, eu posso fazer cálculos, né, de uma maneira sequencial, tipo expressões numéricas, né? Uma expressão numérica grande aqui dentro de, né, trabalhando com várias variáveis dentro do mesmo cálculo. Outra coisa interessante é a questão do uso dos parênteses, tá? Então imagine que eu quero fazer esse cálculo aqui, ó. 4 mais 5 dividido por 3. Não. Qual vai ser o resultado disso aqui? Né? 4 mais 5 dividido por 3. 4 mais 5 dividido por 3, você fala bem assim, não, ele vai pegar 4 mais 5, que dá 9, dividir por 3, o resultado vai dar 3. Não. O resultado aqui, ele segue igual na matemática. Qual a operação mais importante? É a divisão. A divisão é a operação mais importante. Então, ele vai pegar, vai dividir 5 por 3 e depois somar com o resultado. 5 dividido por 3 dá um número fracionário, né? Dá 1, alguma coisa. E vai somar com 4. Então vai dar 5, alguma coisa esse resultado. Se eu quero testar, eu posso fazer esse cálculo, tá bom? Agora eu vou mostrar uma coisa interessante, que é que você pode fazer os cálculos diretamente dentro de alguma outra função. Então, eu vou apagar essa parte aqui de cima, tá bom? Deixar só o scanner que eu vou utilizar ele depois. Eu já posso fazer o cálculo aqui, ó, no resultado. Eu posso colocar, por exemplo, aquela operação que eu fiz, que foi o quê? Só coloco parênteses aqui para separar, né? Que eu estou fazendo. Não vou fazer aqui dentro, não. Vou fazer aqui fora e depois eu coloco. Fazer aqui mesmo. Resultado é igual a 4 mais 5 dividido por 3. Então vamos ver qual é o resultado que ele vai apresentar. Só clicar aqui no triângulozinho para executar. Opa, eu esqueci de colocar aqui na frente, né? Se eu não digo que ele tem que mostrar, ele não mostra nada. Então eu quero que ele mostre o valor que está dentro da variável resultado. Ele deu 5. Mas a gente tinha previsto que ele ia dar 5, alguma coisa, né? Só que como aqui eu não especifiquei o tipo de valor que eu estou trabalhando, aí ele arredondou, certo? Mas e se eu quiser fazer daquela forma que eu pensei, que era somar o 4 com 5 e depois dividir com 3? Aí a gente tem que lembrar de expressão numérica. Tudo que vem entre parênteses é executado primeiro, né? Deve ser calculado primeiro. Então, nesse caso, basta eu colocar aqui, ó, o 4 mais 5 entre parênteses. Então, ele vai somar primeiro 4 mais 5 para depois dividir por 3. Vamos dar uma olhada? Olha aqui, ó. Então, deu certo. 4 mais 5, 9, dividido por 3, 3. Não? Sempre quando você quer dar precedência, quer obrigar o Java a fazer algum cálculo primeiro, é só colocar ele entre parênteses. Agora uma outra dica, né? Que até então a gente viu o quê? Quais cálculos? Mais, divisão, subtração daria na mesma, tá? Eu posso, por exemplo, subtrair aqui 10 menos 1. É o sinal de menos. Então são as operações são exatamente igual na matemática mesmo. Mas se eu quiser, por exemplo,
10 elevado a 3. Usando a operação normal, eu teria que fazer isso aqui, ó. 10 vezes 3, quer dizer, 10 vezes 10 vezes 10, né? Isso aqui é 10 elevado a 3. Se eu quiser 10 elevado a 5, vezes 10 vezes 10. Então, se você for ver, eu vou ter que fazer um cálculo várias vezes seguidas, né? Então, isso aqui não é interessante. Quando você tem cálculos mais avançados, aí a gente já precisa de uma biblioteca, tá bom? Então, dá para fazer assim, não tem problema, só que às vezes vai ficar muito complicado de você fazer. Aí a gente já utiliza bibliotecas. Mas isso a gente vai deixar aí para uma próxima aula, tá bom? Essa aula era para a gente ver mais a parte dos tipos das variáveis, né? E como manipular cada tipo na leitura e na hora de realizar os cálculos. Então, bom pessoal, como vocês puderam ver, nessa aula a gente aprendeu aí mais alguns conceitos de Java. Espero que você tenha gostado do vídeo. Na outra semana já vai estar saindo um vídeo novo, então não deixe de acompanhar essa série se você pretende aí, aprender a linguagem de programação Java. Também não esqueça de curtir o vídeo, deixar seu joinha, né? E também de se inscrever no canal, caso você não seja inscrito, e compartilhar o vídeo aí com seus amigos. Então, até a próxima! Eu sou o Gummy Bear, meu nome é Gummy Bear. Sou colorido e divertido, eu sou o Gummy Bear. Ame o Gummy Bear, ame o Gummy Bear.